Há pouco mais de 2 meses para o início da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia, o Museu do Futebol abriu a exposição Rainha de Copas, que traz curiosidades, destaques, estatísticas e fotos históricas de todas as 8 Copas disputadas pelas mulheres. A exposição Rainha de Copas é assinada pelas curadoras Aira Bonfim, Lu Castro, Juliana Cabral, que foi zagueira da seleção brasileira nas Copas de 99 e 2003, e Silvana Gouner. Aira Bonfim é mestra em História pela Fundação Getúlio Vargas, com pesquisas sobre a iniciação das brasileiras no futebol no início do século XX. Ela fez parte da equipe de implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro em 2011, dentro do Museu do Futebol, local onde atuou até 2018, como técnica pesquisadora. Além de rainha de Copas, a Aira também foi curadora das exposições Contra-Ataque, as Mulheres do Futebol, de 2019, e o Futebol e as Olimpíadas, de 2016, as duas no Museu do Futebol. E teve também a exposição Pioneiras, em 2021, que foi exibida na Granja Comari, né, a Granja Comari da CBF. E a Aira é a minha entrevistada de hoje. Aira, bom dia! Olá, Marcelo, salve, salve, bom dia. Vamos começar do começo, né? Falando da sua pesquisa. Você hoje é uma autoridade quando o assunto é falar do início do futebol feminino no Brasil. Quando as mulheres, de fato, começam a jogar no Brasil, e como são os registros desses primeiros jogos? Sim, eu por muito tempo ignorei, né? Inclusive, mesmo sendo uma mulher, eu ignorei que pudesse, né, haver ali interesse, participação, uma presença, porque de alguma forma o futebol foi dado desse jeito pra gente, né? E eu acho que eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que o futebol feminino era proibido. E eu acho que eu já trabalhava há muitos anos no Museu do Futebol, né? Essa curiosidade não passava de uma placa lá dentro de uma das salas. E a gente então recebeu, né, essa missão de tentar fazer alguma linha histórica, né, tentar trazer justamente, né, os pioneirismos, onde começava essa história, né? Então, a grande surpresa, né, para entender que algo foi proibido no Brasil, não só no Brasil também, né, lembrando que outros países também pediram às jogadoras de atuarem, mas se aconteceu aquilo, tinha algum precedente, né, a 41. Então, a gente está ali no período do Estado Novo. E aí, para minha surpresa, Marcelo, eu fui encontrando muita coisa em 1940, 39, aí eu ia voltando, 33, e fui voltando em 26. No final das contas, né, acho que todas essas fontes, todos esses vestígios, né, que vão resultar na minha pesquisa de mestrado e agora no livro que eu vou lançar, eles foram, a princípio, chegaram em 1914 com o time do Vila Isabel, né? Então, Rio de Janeiro, de novo, né? Aquela seara de futebol acontecendo. E aí, o mais legal de tudo, né? Será ali no Parque do Zoológico, que também é um lugar assim, muito interessante, né? Para a gente pensar, né? A fundação, a formação, o jogo do bicho, tantas outras coisas. É ali que a gente já tem as meninas da equipe de Vila Isabel que vão se apresentar, e obviamente, né, não é um futebol comparável, né, à estrutura masculina, não faz parte de um calendário, não respeita a liga, né, metropolitana que já existe na época, mas são episódios, assim, que vão dando dicas para a gente desse interesse, né, das meninas de descerem das arquibancadas e ocuparem os campos, né, algo que até eu, até outro dia, por vezes naturalizava, né, eu falei, gente, mas se futebol mexe tanto com a gente, por que não ia mexer com elas, né? Então, nesse momento, né, a gente está falando início do século XX, eu vou encontrando algumas evidências de meninas jogadoras. O que significa isso? Não é necessariamente futebol feminino do que a gente está falando. Às vezes são elas jogando junto com os meninos, às vezes é jogando contra, né? E por vezes são iniciativas que não têm muita permanência, né? Acontece uma vez, ou não foram noticiadas, né? Então a gente tem também essa dificuldade de encontrar esses vestígios, né? Tem muito relacionamento com os próprios clubes que a gente conhece, né? O Flamengo, por exemplo, em 1919, ele tem um jogo feminino, né? Que é misturado, vai ser um menina contra meninos, e aí tem até descrição, né? As meninas vão jogar de chuteiras amarelas, eu acho o máximo, assim. Pena que o Flamengo não leu ainda a minha dissertação. E aí a gente tem, assim, essas evidências muito concentradas
na cidade do Rio de Janeiro, não à toa, né, ali uma capital, uma concentração, né, desses clubes ainda restritos a uma elite, uma burguesia, mas, curiosamente, a gente tem o Rio Grande do Norte também como muito protagonista, assim, dessas aparições, e aí, também em 1920, a gente já tem uma revista que vai ser publicada no Rio de Janeiro que traz uma capa com meninas jogadoras, né? Então, conhecidas equipes, né? Por exemplo, como o ABC Potiguar, né? O ABC Esporte Clube, ele tem ali uma formação de meninas com uma outra equipe que deixou de existir, que vão jogar. Não vão jogar só futebol, elas vão fazer handball, vão se jogar ali em várias iniciativas esportivas, isso em 19, isso em 20, essa revista é publicada em 20. E aí, entre essas meninas, né, geralmente são adolescentes, são garotas, acho que isso é um dado interessante para a gente pensar, né, quem tem a coragem, né, de aparecer publicamente jogando. No meio dessas mulheres, né, dessa foto que chega até o Rio de Janeiro, a gente tem alguns personagens, né? Então, primeiro, Jandira Café como uma jogadora. E quem é Jandira Café? Jandira Café simplesmente foi uma das nossas primeiras damas, né? Porque ela foi casada com João Café Filho, que também, né, tinha ali uma participação muito efetiva dentro desse cenário esportivo de Natal, né, potiguar. Eles vão se casar anos depois dessa foto, mas curiosamente, então, a gente tem uma primeira-dama que foi pioneira, né, no futebol aqui, e está talvez na foto mais antiga que eu descobri na minha pesquisa de brasileiras jogando bola, que vai ser a capa do meu livro, inclusive. Então, ó, só esse início, assim, eu já fiquei abismada, porque a gente só tinha comumente, assim, conhecido um evento de 1921 que teria acontecido na Zona Norte aqui de São Paulo durante uma festa junina. E aí, assim, todo mundo sempre citou esse episódio, falava muitas vezes, né? E ele parecia muito isolado, assim, né? Eu falei, gente, mas assim, só elas tiveram essa ideia de jogar bola, se todo mundo só fazia isso, né? Então, nesse período, eu acho que eu posso contar esses dados curiosos. Mas elas não eram, assim, quem divulgava esses eventos não tratava o futebol feminino como uma coisa meio, uma bizarrice, uma coisa exótica, tratava com respeito, era uma, nesse começo, era uma coisa assim, estão jogando, estão tentando, como é que era? A gente está falando de filhas dos associados, né, dos clubes, são pessoas ali que, assim, têm uma proeminência social, são filhas de pessoas importantes, né? Então não tinha esse tratamento de jocosidade, mas de um tratamento de ineditismo. Ó, nunca vi, vamos fazer pela primeira vez, né? Então vários anunciam assim, primeira vez no Brasil. E aí aquela guerra de fontes, né? Um encontra um. Por isso que eu resolvi olhar para todos os jornais de todos os estados do Brasil ali, revirar e reunir todos ali numa grande planilha para a gente ter esses cruzamentos, né? Então é muito legal pensar esse protagonismo do Nordeste, do Norte. A gente também encontra em Belém do Pará, em 1923, e depois uma insistência que vai fazer uma transição dessa zona sul, central do Rio de Janeiro para os subúrbios, que vai começar através do Vasco e São Cristóvão, que também é muito legal, né? Então, várias iniciativas estão acontecendo, essas meninas estão sendo incentivadas a praticar esportes, mas a grande questão que vai se dar, né, na década posterior é quais os esportes adequados às meninas e mulheres. Mas, enquanto isso, que é a década de 20, muitas delas vão praticar várias atividades diferentes, o Vasco vai ser um promotor dessas atividades e, em razão, né, do campeonato conquistado pelo Vasco em 23, né, as camisas pretas, a gente então tem as camisas pretas meninas, né? Então, acho que é importante trazer, assim, não vai ser o Vasco, não vão ser os dirigentes que vão formar uma equipe feminina, muito pelo contrário, vão ser essas sócias, essas torcedoras, inclusive tem algumas que vai ter uma rixa ali, umas sócias falando, não tem nada a ver com a gente. Mas elas vão lá, vão criar um uniforme, vão pedir, né, um dia, um festival esportivo, onde elas poderiam exibir esse futebol, e vão aparecer pela primeira vez em 1923. Né? Então, tem fotos disso, tem registros, e esse time vai permanecer até 29, né, divulgando aí, ele vai ter um nome próprio, assim, né, relacionado ao Vasco da Gama. Aliás, muitas equipes vão surgir relacionadas ao Vasco, né, depois do campeonato de 23. E aí depois a gente, então,
começa a entender que esse futebol feminino ele vai se tornar cada vez mais suburbanos, né? Porque tem mais espaços dentro dessas regiões que já tem ali, né, uma autonomia desses encontros de diversão, com menos regras, né, menos dispositivos para impedir as meninas de, sei lá, quero jogar hoje, quero treinar. Então, a gente vê assim no mapa, né, quando a gente vai fazendo essa cronologia, esse futebol então indo para toda essa região da extensa Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Para quem conhece o mapa, chegando inclusive lá em Bangu, né, Realengo, que é muito, muito, muito longe, até hoje é longe. Naquela época só tinha trem, não tinha metrô. E aí, o que é mais legal, essas meninas então vão circular muito jogando bola, né? Então, fim de semana, abrindo, fazendo festival com preliminares, inaugurando iluminação de campo. Então, a gente vai vendo, né, as meninas que saem lá de Realengo vão parar em Niterói, que é muito longe, já em 1939, 40, né? Então, eu acho isso muito fundamental, né, de se pensar esse deslocamento desse grupo social pela cidade, coisa que até hoje tem algumas meninas que não teriam coragem de fazer, não. Sim, sim. Bom, e aí de repente vem alguém, né, para estragar essa festa, que a gente está vendo, né, o futebol feminino vai nascendo, vai crescendo, e aí quem, como, quem, quando e por que resolveu proibir o futebol feminino, Aira? Acho que seriam uns Kens, né? É. Olha, no caso do Brasil, a gente tem um nome bem conhecido, né, que chama José Fuzeira. Aí você vai pensar, é uma autoridade da educação física, ele é um médico, um biólogo, ele é um dirigente muito importante. Gente, ele não é nada disso. Era um influencer da época. Ele é um influencer cheio de fake news, que ele escrevia umas publicações de moralidade pública. Então, assim, sei lá, 10 dicas para você arranjar um casamento. Ele tinha alguns livros assim, às vezes um pouco religiosos, cristãos. E morava, muito importante, em Copacabana. Então, assim, ele não tinha nada a ver com esse percurso, com esse território, com esse futebol suburbano, que é super importante na década de 30, né? A gente está falando de um período de popularização desse futebol, né? Ele ficando mais acessível às pessoas e, ao mesmo tempo, se profissionalizando, né? Então, esse público masculino tá vendo no futebol uma chance ali no palheiro para, de repente, ter uma ascensão social, ser conhecido, aparecer no jornal, né? Coisa que até aconteceu com essas jogadoras brasileiras. E aí, o fato de aparecer no jornal, digamos, que deu muita visibilidade para essas atividades, para esses convites, né? Então, assim, tinha foto delas recorrentemente, tudo isso eu vou colocar no meu livro. Tinha, né, a descrição do nome dessas jogadoras, quem participou em cada partida, tinha algumas entrevistas, né? Então a gente já consegue ter uma narrativa assim vinda das próprias mulheres, por mais que assim os próprios jornais eram compostos de homens e estavam fazendo notícias para homens também, na sua maioria. Mas até isso, Marcelo, eu descobri, né? Eles começam a fazer umas pesquisas, entendendo qual era o consumo dos jornais suburbanos por mulheres, e era altíssimo. Você tinha, às vezes, que recortar, né, uns boletins pequenininhos, né, para fazer, qual é o time mais importante dessa temporada, né? E as pessoas então tinham que comprar o jornal, recortar e colocar ali em alguns pontos da cidade. Então, tudo isso para provar assim, que tinha muita mulher interessada e tinha algumas que então já tinham atravessado esse limite, que era jogar bola e aparecer mesmo. Uhum. José Fuzeiro, então, muito incomodado com a vida dele, pouca coisa para fazer, pouca louça para lavar. Ele redige, né? Ele vai escrever uma carta direcionada ao Getúlio Vargas, que vai parar no Ministério da Educação, que na época era gerido pelo Gustavo Capanema, né? Então, educação, saúde, está tudo meio concentrado, e esporte está dentro dessa pastinha também, né? Não era essa estrutura que a gente tem hoje, não existia a CBF igual ela tem hoje, né? Então, existia uma centralidade de decisões que partiam do Estado, algo que a gente não sabe, porque praticamente a gente já não vive isso mais, né, no Estado democrático. E aí, assim, alguns jornais, obviamente, também não estavam apoiando esse futebol, né? Já tinha uma desconfiança, enquanto que outros jornais, como o próprio Jornal dos Esportes, como o próprio Mário Filho, ali são apoiadores dessas iniciativas, são eles que promovem os festivais, né? Eles que dão ali, enfim, estão fazendo notícia, né? Querendo ou não.
E aí, então, a carta, óbvio que ela segue esse caminho oficial, né, de atingir as autoridades, mas ela também é publicada nos jornais, então, fazendo uma acusação direta, né? Então agora tem mais de 10 equipes, 10 vezes 10, daqui a pouco vai ter 10 mil, e que, enfim, o tratamento do José Fuseira, ele passa assim, né? Ele começa o texto como se fosse uma grande preocupação em torno da saúde das nossas mulheres, mas termina acusando, então, essas sedes, né, esses ambientes onde você tem muitas mulheres estão aparecendo demais, como antros de perdição, é essa palavra, né? Então, existe uma acusação que passa, né, por um debate de gênero, né, pensando que esse corpo, então, não seria apropriado, que é um esporte violento. Mas também, Marcelo, acho que é importante pensar quem são esses grupos que estão aparecendo demais, que são mulheres suburbanas. É mina preta, é mina de quebrada, é mina nordestina. Então, todas elas, né, também vão traduzir um Brasil que não gosta de pobre, que não gosta de preto, que é racista. E aí, assim, né, isso também está sendo vivenciado no futebol masculino, né? A gente tem esses preconceitos que são deliberadamente colocados ali, na exclusão de jogador da seleção brasileira, o debate com, né, a própria liga de futebol masculina, né, que vai entender se pode ou não, né, contratar jogador. Essas meninas estão ganhando dinheiro nessa época, elas ganham um bicho considerável. Então, assim, né, vai chegar assim, numa efervescência desses debates, e a gente, então, tem dois fatos muito importantes, que, primeiro, é o Pacaembu, veja, nosso vizinho aqui em São Paulo, né, com a inauguração dele em 1940, a gente tem várias festividades inaugurais, e entre elas... O pessoal teve a audácia de trazer essas jogadoras, duas equipes, né, de jogadoras mulheres do Rio de Janeiro, para fazer uma preliminar de São Paulo e Flamengo, dia 17 de maio de 40. E aí, assim, quando a gente olha o noticiário, a descrição, assim, é que o jogo foi incrível tecnicamente, estava abarrotado de gente. Imagina, a gente viveu estádios inaugurando até outro dia aqui no Brasil, a gente sabe como que é. E aí, para ver uma mulher, né, nunca tínhamos visto essas mulheres. E aí, enfim, teve um jogo, aí teve mais jogo em Santos, as meninas viajaram assim jogando, as outras equipes do Rio de Janeiro receberam mais convites, itineraram por Minas Gerais, outras cidades. Enfim, só isso já foi assim, o suficiente para que esse debate saísse um pouco dessa esfera carioca e chegasse em São Paulo um pouco recalcado que não tinha suas equipes femininas para contrapor, lembrando que São Paulo e Rio é aquela briga. E aí, assim, nessa sequência, elas vão, então, se empoderar, jogar cada vez mais, e aí recebem um convite ainda mais audacioso, que era excursionar pela América Latina. E aí, gente... Aí foi demais. Aí foi demais, como assim, né? Que, querendo ou não, ia ser o Brasil sendo representado, né, aqui na nossa região, né, é isso, você ia estar chancelando que essas equipes, né, estavam ali, né, representando o país, e isso não ficou bem, isso não colou legal. E aí, assim, foi na sequência uma série de episódios, né? Então, Dona Carlota, que é uma dirigente dessas equipes, que é o do Primavera, o Primavera ele nasce feminino. Essa é a grande diferença dele de todas as outras equipes. Todas as outras já existiam com suas representações masculinas, eram clubes conhecidos do subúrbio do Rio. O Primavera nasce feminino e é ele que é convidado para viajar. Dona Carlota, que era uma senhora que nunca jogou, ela, então, vai ser acusada, né, de estar, na verdade, não praticando futebol com essas meninas, mas aliciando essas mulheres, e que talvez à noite, nos dancings, acontecessem outras coisas, que veja bem. Então, assim, tem a descrição desse período, que é janeiro de 41, é terrível. Eles vão até a casa dela, que é a sede das meninas, eles vão repreendê-las, porque elas estão falando alto, só estão falando entre elas, só tem meninas ali dentro, uma delas fuma, joga tampinha, enfim, são acusadas de malandragem, né, tem uma sexualidade ali colocada, exposta, né, desqualificada publicamente, você imagina, né, os pais dessas meninas, tinham muitas menores de idade, devem ter ficado doidos, e ela, a dona Carlota, vai ser presa. Vai ser presa, vai ficar, sei lá, umas 48 horas na delegacia. Ela não é presa por jogar futebol feminino, mas por todas essas acusações que eu coloquei agora, né? E aí, na sequência desses episódios, você tem um desmonte desse desenvolvimento, né?
e um aperto ali no Ministério para que a gente, então, finalmente aprove e proíba de uma vez por todas. Lembrando, não sai nenhum descritivo, o futebol é proibido, mas fica muito claro, os jornais são muito claros, assim, de cada modalidade esportiva que a mulher pode ou não pode, e as que podem, como elas vão poder praticar, né? Desde uma corrida, salto. Então, assim, um dado muito curioso que eu descobri que é nunca a mulher ia poder ganhar dos homens, assim, nos marcadores. Nunca. Né? Uhum. Eles faziam de um jeitinho assim, né? Ela vai saltar só até 1,5 m. Né? Então não vai passar disso. Então é uma loucura. Assim. É uma loucura que a gente ganhou de presente em 41 e que vai permanecer, pelo menos essa estrutura do futebol, das lutas, polo aquático, até 79, né? Mas então o futebol feminino nunca chegou a ser clandestino? Ele não era oficialmente proibido? Ninguém ia prender uma mulher que estivesse jogando bola na rua, no campo? Depois de 41, sim. Acho que Sabe? como a Carlota é uma das primeiras a ser presa, as pessoas às vezes confundem, né? Mas não, a legislação ainda estava em formação. Ela fica pronta em Uhum. setembro, ela é presa em janeiro. Certo. Depois disso, a gente vai ter vários episódios de mulheres, inclusive de pessoas que a gente conhece hoje, conversam, que é sempre a polícia correndo atrás, né? O clássico. Ah, chegou ali, parava o carro de polícia, tinha que sair correndo, né? Fazer escondido. Então, essa relação nunca ficou muito clara. As mulheres, ninguém entendia, né? Muita gente não sabe, não sabia, por que não podia? E aí Uhum. ficava cada vez mais marcado, né? Essa generificação, né? Tipo, porque a mulher não pode jogar, né? Como se isso fosse algo explicável, e não é. Tinha um discurso, né, que é colocado, né, de proteção da mulher, mas assim, gente, e se um homem leva uma bolada naquele lugar, né? Tipo, ele também não vai Sim, prejudicar, de repente, de ter filhos, sim. né? Então, assim, tem, né, uma conjuntura cultural da época, inclusive dos educadores, né, sobre qual é a função da mulher no mundo. Que aí era ser criadora, cuidadora, né? Mas enquanto isso, no resto do mundo, o futebol feminino só crescia. Isso foi uma coisa de Brasil só. Não, não. Na Inglaterra, a gente já tinha proibido, a gente não, que eu não estava lá, né? Mas proibiram 20 anos antes, em 21, porque Uhum. a gente já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, os homens estavam no fronte, as mulheres vão ocupar o espaço, né, nessas fábricas, inclusive várias fábricas de armas, e aí Uhum. elas vão reproduzir o mesmo comportamento. Chegou na hora do almoço, comeu uma marmitinha, vamos jogar uma peladinha aqui. Esses jogos, né, de Ladies, por exemplo, eles chegaram a atingir, Marcelo, 60 mil pessoas. Oi! Uhum. 60 mil pessoas. E essa proibição, de novo, assim, né, por mais que existam essas justificativas, né, oficiais, escritas, né, da biologia, blá, 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 quando você vê, na verdade, é uma treta que tá rolando ali. Então, as meninas, elas começam a jogar tanto que os donos das fábricas vão excursionando com elas, e aí, juntando 20, 30 mil pessoas por partida, e o que ele fazia? Ele não descontava o dia de trabalho, só. Aí ela, Uhum. pô, gente, vamos dividir esse chocolate aí, né? Então começa Uhum. uma briga em relação a esses ingressos que eram arrecadados. Mas além da Inglaterra, França está jogando muito futebol, muito, 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 muito. Já tem França e Inglaterra jogando na década de 20. Aliás, as mulheres, as europeias estão jogando, na verdade, desde o final do século XIX, né? O Charles Miller tem ali, né, 1985, né, o grande jogo, né, o dito oficial, um dos primeiros aqui no Brasil. A gente já tem cartaz dessa época dessas jogadoras lá na Europa. Tem Alemanha, Iugoslávia, a gente tem, sim, vários países que estão, de alguma forma, experimentando o que todo mundo está fazendo. Todo mundo joga Então, bola, eu jogo. Então, Aira, o que eu estava te perguntando era justamente isso, que os outros países jogando, e aqui a gente deu uma parada, mas os outros países continuaram jogando. Só foi proibido Sim. aqui, né? Não, então, a Inglaterra fica proibido pela Federação de Ah, Futebol em depois. 21, Porque, não, 21, 20 anos tá, antes. E aí ela vai permanecer. Basicamente, tem vários países que vão proibir através das suas federações. Via Estado é só no Brasil. Né? América tá. Latina também. Chile está jogando bola nessa época. E aí, Paraguai vai ter proibição também. A gente vê que os movimentos sociais de mulheres, então, final da década de 60, entrando nos 70, eles também vão levar essa pauta adiante
Então, não é à toa que a década de 70, principalmente na Europa, ela vai ser um período onde vários campeonatos estão existindo de mulheres. O Brasil também é excluso, assim, né, desse movimento. Você tem que trabalhar com seus vizinhos, aí os nossos vizinhos estão numa situação pior do que a nossa aqui, né, ditaduras. Mas lá na Europa a gente já tem 2 Copas do Mundo oficiosas, que é muito legal, né? Então, 1970 e 71. E Itália, e depois no México. Então, assim, 71 no México é o mesmo cenário que o nosso Brasilzão masculino, né, recebeu lá o tricampeonato e que vai acolher uma Copa oficiosa, aliás, uma Copa que não foi organizada pela FIFA, mas que lotou os estádios, né, tem cobertura dessa época e que aí vai chamar a atenção da FIFA, porque, veja, tem gente ganhando dinheiro com esse futebol que não é a gente, como assim? Aí falou a língua da FIFA, né? Então vamos chegar, para a gente não demorar, no Rainha de Copas. Claro. O Rainha de Copas, né, a exposição no Museu do Futebol, ela trata justamente, ela fala um pouco desse início, né, que você contou aqui muito mais detalhado, muito melhor, está preparando todo mundo para ir para a exposição, mas a exposição, ela começa, né, vamos dizer que ela começa em 1988, num campeonato experimental, né? A FIFA vai entrar no negócio, mas ainda está assim. Por quê? Está cheio de dedos ainda, vou ou não vou? O que acontece? É muito bom, né? Exatamente, acho que eu cheguei no lugar que a gente precisava dessa cronologia. A gente, então, está num contexto, década de 70, movimento de mulheres, né? Tem né, ainda esse lugar, né, de você subverter a ordem, jogando bola. Até hoje tem, imagina aquela época. O que acontece, né? Dá muito certo. Esses eventos que estão acontecendo, não é só essa Copa do Mundo, né? Mas tem outros chamados mundialitos, que começam a promover muitos jogos internacionais, começam a arrecadar dinheiro. E aí o que acontece? Junto com isso, curiosamente, João Avelange, nosso dirigente esportivo, que está concorrendo, né, ao cargo máximo da entidade máxima no futebol, que é a FIFA, ele enfia essa pauta dentro ali das suas promessas. Veja, quando o senhor for eleito, a gente vai fazer a Copa do Mundo de futebol feminino pela primeira vez. E aí esse flerte dele, né, lembrando, tá com os países de África, né, mais orientais. Então não é à toa que esse primeiro episódio, né, que sequencia essa entrada do Avelange, ele ganha, né, a eleição, vai acontecer na China. Então, a China foi ali, né, um país, né, de toda essa negociação, essa politicagem aí de cartolas, e aí eles vão levar para lá. Então, vamos lá, tá. Aí tem que acontecer. Então, não, Copa não, né? Não vamos chamar de Copa, vamos chamar de torneio experimental. Então, é assim o nome desse torneio de 88, né? Ele vai envolver diferentes equipes, e aí finalmente o Brasil vai vestir, né, essas jogadoras nacionais com o logo, com o distintivo, né, da CBF pela primeira vez. No entanto, essas jogadoras já viajavam o mundo, México, Europa, através da equipe do Radar, né? Então o Radar meio que fingia que era o Brasil e chegou sim a excursionar, e o Eurico Lira, que era o dirigente, né, técnico, tudo da época, ganhou sim muito patrocínio e muito recurso na época. Mas então 88 fica marcado porque é a primeira vez, no caso do Brasil, que se tem um reconhecimento oficial de uma seleção brasileira, né? Então a gente chega lá, nada a ver com os campeonatos que a gente está acostumado hoje, né? Não tinha comida direito, não prepararam, não tinha uma equipe técnica robusta. Eram, de novo, a composição dessas mulheres, eram mulheres suburbanas, né? Todo mundo ali naquela correria de quebrada, dos mesmos bairros, Bangu, né? São Miguel, todo mundo ali, a grande maioria. E assim, conseguimos terceiro lugar. Né, a gente jogou com equipes que estavam ali já, né, atuantes, na né, própria Dinamarca, né, que conquistou esse torneio. O evento foi muito sucesso, assim, no quesito comercial, né, lembrando que o futebol está em transformação nessa época, né, ele também não tinha, né, esse capital todo que se envolve um torneio.
nos dias de hoje que a gente está acostumado. Então, ele é um evento que dá muito certo, tem vários patrocinadores diferentes, então, quando a gente olha ali, né, os documentos, vê as arquibancadas sempre cheias, né, para o Oriente foi um sucesso, né, as jogadoras contando, né, que tinha chinesas e chineses que nunca tinham visto uma mulher negra, né, então a gente está falando de um outro mundo ainda, né, sem internet, com muitas limitações. E aí, gente, não tem como não organizar uma Copa depois desse sucesso. E aí, já que não tinha chamado de Copa, aí a China falou, não, agora vai ter que fazer de novo aqui. Então, depois de 88, vem 91, e aí, finalmente, a gente começa a contar essa cronologia de Copas do Mundo no mesmo país, nos mesmos estádios, e o Brasil vai, então, competir novamente, e vai passar a competir todas as edições, né? Isso é muito legal, o Brasil está sempre presente, né, mostrando ali um pouco, né, tentando levar essa identidade, né, de país do futebol, com todos esses históricos que ninguém sabia ao certo, né, do impedimento que a gente teve de desenvolver, né, esse futebol na mesma maneira que aconteceu com o masculino, né, as meninas não podiam aprender na escola, essas meninas não estavam ali sendo estimuladas, né, a pensar o futebol como uma profissão, como um sonho, então é um contexto, assim, completamente diferente do masculino, por isso que eu acho tão interessante, né, e ainda assim, elas vão lá, conquistam, assim, né, lugares, né, entre as colocações ao longo da história das Copas, que são muito significativos, fora os protagonismos individuais, né? Então a gente tem ali desde a Cici, a Marta, a Cristiane, que vão, né, ganhar bola, não é bola, é bola de ouro, né? Globo Sim. de ouro, é bola de ouro. É que tinha o Golden Goal também, enfim, tem várias coisas que... Mas é tão maluco, né, que mesmo em 91 sendo a primeira Copa do Mundo, né, tinha um outro nome também, né, que era a Copa do Mundo, mas não era, né? Não. MM Cup. MM Cups. E é o MM de chocolatinho, gente, né? Sim. Que era patrocinador. Eles vão patrocinar 88, depois também eles vão ficar, mas curiosamente, 91 é chamada de Copa MMs. E só depois que o torneio termina, de novo, provando novamente o sucesso daquela empreitada internacional mundial, aí eles vão chancelar como Copa do Mundo e vão dar sequência, né? Porque é isso, tem um compromisso de 4 em 4 anos que é estabelecido. Se desse ruim ali, já ia ser a Copa MM, que foi um fracasso, mas não foi um fracasso. E o bacana, só para lembrar, gente, que essa competição, essa Copa do Mundo, agora na Austrália e na Nova Zelândia, acontece entre 20 de julho e 20 de agosto. O Brasil vai estrear no dia 24 de julho contra o Panamá, e tem no mesmo grupo, né, que é o grupo F, França e Jamaica. E o Brasil tem um vice-campeonato, que é o nosso melhor resultado em 2007, e esse terceiro lugar de 99. E o bacana, Aira, que vocês contam, né, Copa por Copa, como eu disse aqui, com curiosidades, estatísticas, fotos, é muito bacana. Agora, o que é maravilhoso é que já tem um espaço para a torcida aí acompanhar a Copa do Mundo também, né? Uma área que é interativa, tem a réplica da Copa, e um lugar para torcer, tem isso, né? Que é importante que a gente também diga, gente, vamos pintar as ruas, vamos chamar os amigos para ir em casa, vamos torcer igual a gente torce na Copa do Mundo masculina. Vamos parar o trabalho. Essa parte também. Essa parte é ótima. Sim, eu acho que é super didático pensar que a gente desconhece a história dessa Copa, né? Eu mesma, né? Eu tive que me colocar ali nos dados, estatísticas, né? Olhar onde foi, aprender isso, né? Ao longo dessa pesquisa aí de uns 6 meses. Um dado curioso, né? A gente queria colocar pelo menos uma foto posada de cada seleção brasileira, né? De cada uma das edições. E, gente, vocês não fazem ideia da dificuldade de reunir 1995 e 99. Então, de novo, né, até esse tratamento, né, da memória, ou seja, de um registro fotográfico ou de uma entrevista, tudo isso também ficou muito periférico nessa época, né? Então, os mesmos veículos que cobrem o masculino não necessariamente foram cobrir, né, o feminino, ou as fotos mesmo, né? Nem todas as equipes tinham o recurso de colocar um fotógrafo em cada um dos estádios, né, em cidades diferentes. Então, você não encontra, assim, né, cenas de jogo, você não encontra, né, a equipe
não são tantas equipes assim, né? Mas uma boa foto, né, posada. Então a gente usou muito das próprias máquinas de fotografia das jogadoras, que elas tiravam foto entre elas, guardavam, e a gente recuperou esses arquivos. 88 também ele aparece assim dentro da exposição, porque o torneio experimental, obviamente, não passou na Globo, não passou em nenhum lugar. E aí a gente está exibindo alguns trechos pela primeira vez, porque nunca ninguém viu. E de falar que nunca ninguém viu, o primeiro gol do Brasil, que é da zagueira Elane, também nunca ninguém viu, né? Ele não foi nem filmado, ou se foi filmado, ele nem, não chegou às nossas mãos. E olha que a gente procurou muito. Então a gente reproduziu a partir de como era contado, como se fosse esse gol, e aproveitou a oportunidade de fazer uma maquete interativa para pessoas com baixa visão, né? Então, passa a ser também uma intersecção, né? De experimentar para... Já que ninguém viu, a gente não precisa ver, mas a gente pode sentir esse gol. E aí, assim, nesse lugar de torcer, Marcelo, a gente colocou um interativo que tem todas as jogadoras do Brasil que competiram todas as edições, né? Então é uma grande planilha Excel, mentira, é transformada num interativo muito colorido, bonito, né? Que as pessoas vão ali olhando ou pelo estado do Brasil, que é algo muito curioso para entender de onde vieram essas jogadoras, ou pelas edições de Copa. E, finalmente, pela primeira vez, essas mulheres vão se encontrar no Museu do Futebol, né? Que é algo que elas demandam, desejam, uma vez que a grande maioria dessas jogadoras não tiveram reconhecimento da Marta, da Formiga, são pessoas desconhecidas, de repente a sua vizinha, a pessoa que é dona da quitanda aí na frente da sua casa, ela pode ter sido uma jogadora, inclusive uma jogadora rainha. Então, por isso, Rainhas de Copa é uma homenagem a todas as mulheres que estão abrindo o caminho para a gente encontrar uma modalidade mais profissional, né, que isso ainda está acontecendo, mas mais do que isso, não necessariamente a gente espelhar o modelo do futebol masculino, mas talvez criar uma identidade muito própria assim, para o futebol de mulheres, né, que talvez tenha outras bandeiras, né, que talvez não envolvam tantas cifras gigantescas, igual acontece com o masculino, mas que esteja mais próxima dos seus torcedores. Maravilhoso. E fica o convite, então. Queria agradecer a Aira por essa conversa sensacional. E a exposição está lindíssima, gente. Rainha de Copas. Fica até 27 de agosto, é isso? Isso, até o final da Copa. Até o dia 27 de agosto vai estar em cartaz no Museu do Futebol. Então, o seu ingresso para o Museu do Futebol vale também o ingresso na exposição, que fica naquela grande área, né, que é o grande saguão. Entrando, para quem já conhece o museu, sobe a escada rolante, conhece o museu. Mas à esquerda de quem entra, tem a exposição, tem o túnel, que era o antigo túnel de acesso ao Pacaembu, que tem a parte histórica, o torneio experimental, e depois tem um túnel que vai levando a Copa a Copa, até chegar na grande sala. A gente já deu spoiler de tudo aqui, já. Mas está vendo ainda que o impacto vai ser o mesmo. Vai ser sensacional. Rainha de Copas é assinada, então, pela Aira, pela Lu Castro, pela Juliana Cabral e pela Silvana. É Goellner, né? Que fala mesmo, Goellner. Olha, eu falo Goellner, mas acho que eu nunca perguntei para ela. Vou falar Goellner também, que é mais amiga dela. Goellner também, eu vou falar errado. Silvana Goellner. Fiquei em dúvida aqui, fala assim, será que esse pronuncia? Ou não? A Silvana Goellner, que assinou a curadoria. Aira, super obrigado pela entrevista, sucesso, e vamos torcer pelo Brasil. Gente, vai Brasil. Ativo já no dia 24 de julho, hein? Contra o Panamá. Eu que agradeço, Marcelo. Tchau, tchau.